O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 11, Epílogo. Quando o sol, erguendo-se no horizonte, iluminou os campos, um montão de ruínas cobria as margens do Paquequer. Grandes lascas de rochedos, talhadas de um golpe e semeadas pelo campo, pareciam ter saltado do malho gigantesco de novos ciclopes. A eminência sobre a qual estava situada a casa tinha desaparecido. E no seu lugar via-se apenas uma larga fenda, semelhante à cratera de algum vulcão subterrâneo. As árvores, arrancadas dos seus alvéolos, a terra revolta, a cinza enegrecida que cobria a floresta, anunciavam que por aí tinham passado algum desses cataclismas que deixam após si a morte e a destruição. Aqui e ali, entre os cômoros das ruínas, aparecia alguma índia, resto da tribo dos Aimorés, que tinha ficado para chorar a morte dos seus e levar às outras tribos a notícia dessa tremenda vingança. Quem plainasse nesse momento sobre aquela solidão e lançasse os olhos pelos vastos horizontes que se abriam em torno, se a vista pudesse devassar a distância de muitas léguas, veria ao longe, na larga esteira do Paraíba, passar rapidamente uma forma vaga e indecisa. Era a canoa de Peri, que, impelida pelo remo e pela viração da manhã, corria com uma velocidade espantosa, semelhando uma sombra a fugir das primeiras claridades do dia. Toda a noite, o índio tinha remado sem descansar um momento. Não ignorava que Dom Antônio de Maris, na sua terrível vingança, havia exterminado a tribo dos Aimorés, mas desejava apartar-se do teatro da catástrofe e aproximar-se dos seus campos nativos. Não era o sentimento da pátria, sempre tão poderoso no coração do homem. Não era o desejo de ver sua cabana reclinada à beira do rio e abraçar sua mãe e seus irmãos, que dominava sua alma nesse momento e lhe dava esse ardor. Era sim a ideia de que ia salvar sua senhora e cumprir o juramento que tinha feito ao velho fidalgo. Era o sentimento de orgulho que se apoderava dele, pensando que bastava a sua coragem e a sua força para vencer todos os obstáculos e realizar a missão de que se havia encarregado. Quando o sol,
no meio de sua carreira, lançava torrentes de luz sobre esse vasto deserto, Peri sentiu que era tempo de abrigar Cecília dos raios abrasadores e fez a canoa abicar à beira do rio, na sombra de uma ramagem de árvores. A menina, envolta na sua manta de seda, com a cabeça apoiada sobre a proa do barquinho, dormia ainda o mesmo sono tranquilo da véspera. As cores tinham voltado, e sob a alvura transparente de sua pele brilhavam esses tons cor-de-rosa, esse colorido suave que só a natureza, artista sublime, sabe criar. Peri tomou a canoa nos seus braços, como se fora um berço mimoso, e deitou-a sobre a relva que cobria a margem do rio. Depois, sentou-se ao lado e, com os olhos fitos em Cecília, esperou que ela saísse desse sono prolongado que começava a inquietá-lo. Tremia, lembrando-se da dor que sua senhora ia sentir quando soubesse a desgraça de que ele fora testemunha na véspera, e não se achava com forças de responder ao primeiro olhar de surpresa que a menina lançaria em torno de si, logo que despertasse no meio do deserto. Enquanto durou o sono, Peri, com o braço apoiado à borda da canoa e o corpo reclinado sobre o rosto da menina, esperando com ansiedade o momento que ele desejava e temia ao mesmo tempo, velava sobre Cecília com um cuidado e uma solicitude admirável. A mãe, a mais extremosa, não se desvelaria tanto por seu filho como esse amigo dedicado por sua senhora. Uma réstia de sol que, enfiando-se pelas folhas, vinha brincar no rosto da menina. Um passarinho que cantava sobre um ramo do arbusto. Um inseto que saltava na relva. Tudo ele afastava para não perturbar o seu repouso. Cada minuto que passava era uma nova inquietação para ele. Porém, era também um instante mais de sossego e de tranquilidade que a menina gozava antes de saber a desgraça que pesava sobre ela e que a privara de sua família. Um longo suspiro elevou o seio de Cecília. Seus lindos olhos azuis se abriram e cerraram, deslumbrados pela claridade do dia. Ela passou a mão delicada pelas pálpebras rosadas, como para afugentar o sono, e seu olhar límpido e suave foi pousar no rosto de Peri. Soltou um gritozinho de prazer e, sentando-se com vivacidade, lançou um olhar de surpresa e admiração
em torno da espécie de pavilhão de folhagem que a cercava. Parecia interrogar as árvores, o rio, o céu, mas tudo emudecia. Peri não se animava a pronunciar uma palavra. Via o que se passava na alma de sua senhora e não tinha coragem de dizer a primeira letra do enigma que ela não tardaria a compreender. Por fim, a menina, baixando a vista para ver onde estava, descobriu a canoa e, lançando um volver rápido para o vasto leito do Paraíba, que se espreguiçava indolentemente pela floresta, ficou branca como a cambraia do seu roupão. Voltou-se para o índio, com os olhos extremamente dilatados, os lábios trêmulos, a respiração presa, o seio ofegante, e suplicando com as mãozinhas juntas: Meu pai! Meu pai! Exclamou soluçando. O selvagem deixou cair a cabeça sobre o peito e escondeu o rosto nas mãos. Morto? Minha mãe também morta, todos mortos! Vencida pela dor, a menina apertou convulsamente o seio que lhe estalava com os soluços e, reclinando-se, como o cálice delicado de uma flor que a noite enchera de orvalho, desfez-se em lágrimas. Peri, só podia salvar a ti, senhora, murmurou o índio tristemente. Cecília ergueu a cabeça altiva. Por que não me deixaste morrer com os meus? Exclamou ela numa exaltação febril. Pedi-te eu que me salvasses. Precisava de teus serviços. Seu rosto tomou uma expressão de energia extraordinária. Tu vais me levar ao lugar onde descansa o corpo de meu pai. É aí que deve estar a sua filha. Depois partirás. Não careço de ti. Peri estremeceu. Escuta, senhora, balbuciou ele em tom submisso. A menina lançou-lhe um olhar tão imperioso, tão soberano, que o índio emudeceu e, voltando o rosto, escondeu as lágrimas que lhe molhavam as faces. Cecília caminhou até a beira do rio e, com os olhos estendidos pelo horizonte, que ela supunha ocultar o lugar em que habitara, ajoelhou e fez uma oração longa e ardente. Quando ergueu-se, estava mais calma. A dor tinha se repassado do consolo sublime da religião, dessa doçura e suavidade que infiltra no coração a esperança de uma vida celeste que reúna aqueles que se amaram na terra. Ela pôde então refletir sobre o que se tinha passado na véspera e procurou lembrar-se das circunstâncias que haviam precedido
à morte de sua família. Todas as recordações, porém, chegavam unicamente até o momento em que, já meio adormecida, falava a Peri e dizia essa palavra ingênua e inocente que lhe escapara do íntimo da alma. Antes morrer como Isabel. Lembrando-se dessa palavra, corou, e vendo-se só no deserto com Peri, sentiu uma inquietação vaga e indefinida, um sentimento de temor e de receio cuja causa não sabia explicar. Seria essa desconfiança súbita proveniente da cólera que ela sentira, porque o índio salvara a sua vida e a arrancara da desgraça que tinha destruído toda a sua família? Não, não era essa a causa. Ao contrário, Cecília conhecia que fora injusta para com seu amigo, que tinha talvez feito impossíveis por ela. E a não ser o receio instintivo que se apoderara involuntariamente de sua alma, já o teria chamado para pedir-lhe perdão daquelas palavras duras e cruéis. A menina ergueu os olhos tímidos e encontrou o olhar triste e súplice de Peri. Não pôde resistir, esqueceu os seus receios e um tênue sorriso fugiu-lhe pelos lábios. Peri! O índio estremeceu, mas desta vez de alegria e de contentamento. Veio cair aos pés de sua senhora, que ele encontrava de novo boa como sempre tinha sido. Perdoa a Peri, senhora. És tu que me deves perdoar, porque te fiz sofrer, não é verdade? Mas bem sabes, não podia abandonar meu pobre pai. Foi ele que mandou a Peri que te salvasse, disse o índio. Como? Exclamou a menina. Conta-me, meu amigo. O índio fez a narração da cena da noite antecedente, desde que Cecília tinha adormecido até o momento em que a casa saltara com a explosão, restando dela apenas um montão de ruínas. Contou que ele tinha preparado tudo para que Dom Antônio de Maris fugisse, salvando Cecília, mas que o fidalgo recusara, dizendo que a sua lealdade e a sua honra mandavam que morresse no seu posto. Meu nobre pai, murmurou a menina, enxugando as lágrimas. Houve um instante de silêncio, depois do qual Peri concluiu a sua narração e referiu como Dom Antônio de Maris o tinha batizado e lhe havia confiado a salvação de sua filha. Tu és cristão, Peri? Exclamou a menina, cujos olhos brilharam com uma alegria inefável. Sim, teu pai disse,
Peri, tu és cristão, dou-te o meu nome. Obrigada, meu Deus, disse a menina, juntando as mãos e erguendo os olhos ao céu. Depois, envergonhada desse movimento espontâneo, escondeu o rosto. O rubor que cobriu as suas faces tingiu de uns longes cor-de-rosa as linhas puras do colo acetinado. Peri ergueu-se e foi colher alguns frutos delicados que serviram de refeição à sua senhora. O sol tinha quebrado a sua força. Era tempo de continuar a viagem e aproveitar a frescura da tarde para vencer a distância que os separava do campo dos goitacás. O índio chegou-se trêmulo para a menina. Que queres tu que Peri faça, senhora? Não sei, respondeu Cecília, indecisa. Não queres que Peri te leve à taba dos brancos? É a vontade de meu pai. Deves cumpri-la. Peri prometeu a Dom Antônio levar-te à sua irmã. O índio fez a canoa boiar sobre as águas do rio e, quando tomou a menina nos seus braços para deitá-la no barquinho, ela sentiu, pela primeira vez na sua vida, que o coração de Peri palpitava sobre o seu seio. A tarde estava soberba. Os raios do sol no ocaso, filtrando por entre as folhas das árvores, douravam as flores alvas que cresciam pela beira do rio. As rolas começavam a soltar os seus arrulhos no fundo da floresta, e a brisa que passava ainda tépida das exalações da terra vinha impregnada de aromas silvestres. A canoa resvalou pela flor da água como uma garça ligeira levada pela correnteza do rio. Peri remava, sentado na proa. Cecília, deitada no fundo, meio apoiada sobre uma alcatifa de folhas que Peri tinha arranjado, engolfava-se nos seus pensamentos e aspirava as emanações suaves e perfumadas das plantas e a frescura do ar e das águas. Quando seus olhos encontravam os de Peri, os longos cílios desciam, ocultando um momento o seu olhar doce e triste. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!